Nós estamos abrindo o quadro Valor Brasil. No quadro Valor Brasil de hoje, eu recebo a doutora Fabíola da Cruz Nunes, não é? Doutora Fabíola da Cruz Nunes, que é uma pesquisadora que está, neste momento, na tela aqui já conosco. Ela está em João Pessoa, lá na Paraíba, no Nordeste do Brasil. E a doutora Fabíola, através de pesquisas, com um grupo grande de pesquisadores, cientistas, engenheiros, enfim, descobriram, não é, um bioinseticida que acaba com o Aedes aegypti. Pois é, acaba com o famoso mosquito da dengue, do chikungunya, do zika vírus e de outras doenças. Tudo bem, doutora Fabíola? Que prazer falar com você. Intervalo rapidinho, nós voltamos. Tudo bem, o prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui. Eu queria, antes de mais nada, passar um breve currículo da doutora Fabíola. Eu não vou passar todo, que se eu passar o currículo todo, a gente termina o tempo aqui do quadro, né? A doutora Fabíola é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também fez especialização em saúde coletiva lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, tem mestrado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Tem doutorado na Rede Nordeste de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba, como eu disse, onde ela está agora, e ela coordena também o LAPAVET, que é o Laboratório de Biotecnologia Aplicada a Parasitas e Vetores. Como eu disse, não é? A partir de uma solicitação dos produtores de sisal, não é? Que estavam numa situação relativamente complicada, porque o sisal ele sempre foi muito utilizado, né? E a produção e o plantio de sisal sempre foi muito grande aí. Eles procuravam uma utilização para o suco do sisal, né? Que não tinha praticamente nenhuma utilidade. E eis que nasceu o início da descoberta, né, doutora? Eu queria que você relatasse para a gente. Isso vem de 2012, né? Isso, em 2012 nós fomos procurados aqui na UFPB pela Embrapa, algodão lá de Campina Grande. Eles têm já um projeto, um trabalho lá de anos com os produtores de sisal e muito voltado para realmente esse resgate da cultura, para melhorar as condições de plantio, tornar a planta, né, do sisal mais resistente a pragas. Mas é curioso porque quando a indústria do sisal ela extrai a fibra, né, que é o principal produto vindo dessa cultura, 90% da planta é o suco. A fibra ela representa apenas 5% da planta. Sim. Então, é curioso porque a maior parte da planta, na verdade, é desperdiçada. Ela não tem nenhuma utilidade. E foi tudo muito no escuro no início, né? Eles chegaram com esse suco do sisal e trouxeram um relato interessante, que os produtores, na verdade, pegavam esse suco que tinha em abundância lá no campo e jogavam sobre os animais que tinham carrapato. E esses carrapatos caíam. Então, eles trouxeram isso para a gente com esse relato e, olha, será que tem algum fundo de verdade aí, ou isso é crendice popular? Então, tinham vários pesquisadores nessa reunião, cada um na sua área de atuação, e eu, que já trabalhava nessa época com mosquito, fazendo pesquisas. A gente tem uma linha de pesquisa extensa aqui, procurando desenvolver novos inseticidas a partir de produtos naturais. Eu peguei e falei, opa, se tem efeito em carrapato, é muito possível que tenha efeito contra os mosquitos, vamos testar. Então, eu sei que essa ideia inicial do teste em carrapato foi algo que até foi testado, mas parece que não foi muito à frente, mas eu me apaixonei por essa pesquisa, porque quando eu vi os resultados, e os resultados são muito surpreendentes, né? Quando você coloca o suco do sisal na água, em contato com as larvas do mosquito, o efeito é muito rápido, elas morrem em muito pouco tempo. Então eu falei, aí tem alguma coisa muito interessante que vale a pena a gente realmente investir e explorar. E aí quando você fala de um início de testes com a larva, o mais animador de tudo é que à medida que a pesquisa foi avançando, percebeu-se a eficácia em todas as fases, ovo, larva, não é um larvicida, né? É um bioinseticida mesmo, porque o ovo, larva, na fase de crisálida, né? Pupa, né? Que chama, da fase adulta, em todas as fases, né? Em todas as fases. Isso foi algo realmente muito surpreendente. A fase de larva é uma fase mais sensível do mosquito.
porque ele está naquele meio aquático, tudo que você coloca na água, esse mosquito vai ingerir, porque ele filtra a água, ele se alimenta por filtração. Sim. Então, ele acaba ingerindo esse inseticida e facilitando, né, a ação do inseticida. Então, a gente iniciou por aí. Mas, quando eu vi que os efeitos eram realmente muito potentes, aí nós partimos para explorar as outras fases. Então, foi uma grata surpresa, porque realmente, quando você coloca esse inseticida ainda na fase de ovo, os ovos não eclodem, né? Então, não vira larva, não chega a virar a larva. Sim. Mas se já estiver na fase de larva, a larva morre. E se estiver na fase de pupa, a fase de pupa é a mais difícil da gente combater, porque a pupa, ela não se alimenta mais do que está na água. Ela, depois que ela passa da fase de larva para pupa, ela para de se alimentar. Então, o efeito tem que ser pelo contato. Né? Mas, ainda assim, a gente conseguiu efeito nessa fase também. Só que a gente precisa de uma dosagem, uma concentração mais elevada. E na fase de mosquito adulto também. E como é que se faz? Nessa fase de pupa e na fase de mosquito adulto, como é que se faz esse combate? Como é que se alcança o mosquito com o produto? No caso da fase de pupa, ele é semelhante ao que a gente faz na fase de larva, né? A utilização é na água, a gente coloca o inseticida na água, só que a concentração precisa ser mais elevada. Na fase de adulto, aí a gente tem duas metodologias que a gente estudou, e as duas com efeito interessante. Uma é a metodologia onde você coloca o inseticida diretamente sobre o mosquito, que seria algo semelhante àqueles inseticidas que a gente utiliza em casa, né? Um spray que você coloca em cima do mosquito. Uma pulverização. Exato. E aí ela mata, né? O sisal mata também em muito pouco tempo. E a outra forma de utilizar é passando esse inseticida numa superfície para que ele tenha um efeito residual. E aí o mosquito, ao ter contato com a superfície, ele se intoxica e morre também. Então, as duas formas a gente consegue efeitos. Já foi medido, doutora Fabiola, o quanto tempo dura esse efeito residual? A gente chegou a testar até 96 horas. O pico de atividade, onde a gente conseguiu o melhor resultado, foi 24 e 48 horas, mas até 96 horas a gente ainda conseguiu verificar mortalidade nos mosquitos que tinham contato com o inseticida. E aí é interessante dizer o seguinte, parece tudo muito simples, não é? O pessoal que é da Associação de Produtores de Sisal chegou, não é, na Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e aí o suco sisal efetivamente teve aí uma eficácia contra o mosquito da dengue. Não é tão simples assim, porque eu estava lendo e o suco sisal ele perde a sua ação em poucas horas, né? E vocês tiveram o trabalho de desenvolver um processo para poder estabilizá-lo, não é isso, doutora? Isso. A gente começou trabalhando com o suco do sisal, ou o extrato bruto do sisal, mas isso não é algo prático. Ao longo do tempo, a gente mesmo no laboratório, né, foi percebendo algumas dificuldades. Esse suco do sisal, se você deixar ele a temperatura ambiente, ele fermenta muito rápido, estraga, né? Então, a gente, conversando com a Embrapa deu a ideia da gente liofilizar esse suco. Então, eles fazem isso lá e foi excelente, porque eles conseguiram realmente uma formulação, um processo, na verdade, que é de extrair a água desse suco de sisal, que tem muita água. Então, ele extrai a água e ele estabiliza esse suco na forma de um pó, que a gente consegue guardar a temperatura ambiente. A gente já guardou por mais de um ano e ele mantém o efeito e a característica. Então, facilitou muito o nosso trabalho, porque aí, na hora que a gente vai utilizar, a única coisa que a gente tem que fazer é reconstituir com água. E aí eu tenho certeza que o meu telespectador deve estar se perguntando, mas por que é que isso não chegou aí às casas das pessoas, às regiões mais quentes do nosso país, não é? Que sofre tanto com a dengue, com outras doenças como a gente mencionou. Vocês estão aguardando aí para o investimento para poder entrar na área de comercialização, produção e comercialização, não é? Olha,
fazer pesquisa é algo que é realmente muito complicado em qualquer lugar do mundo. E o que a gente está tentando agora, e a gente tem evoluído com isso, é buscar parceiros, porque a universidade ela tem na sua missão ou na sua característica a questão da pesquisa da bancada. Agora, você tirar isso de dentro da universidade, levar para a população, levar para a sociedade, tornar prático aquela pesquisa, né? Colocar isso realmente em termos práticos, isso é uma barreira que a gente tem muita dificuldade ainda na universidade de transpassar. E aí é nesse momento que a gente faz o apelo, né? E a gente tem tido retorno do setor produtivo, realmente iniciativa privada, entrar em contato com a universidade para que a gente consiga fazer essa parceria e licenciar esse produto para que realmente chegue à população da maneira mais rápida possível. Doutora Fabíola, eu sei que não é a sua área, mas seguramente você já deve ter tido contato aí com estudos no sentido de analisar se esse é um produto, quando chegar na ponta final, né, que é exatamente beneficiar a população, se é um produto que vai ter o custo baixo, vai ser um produto acessível. Já foi feito esse estudo? A gente imagina, né, e aí eu estou falando realmente hipoteticamente, mas a gente imagina que vai ser um custo muito baixo, porque o resíduo ele é gerado e ele é jogado fora. Hoje você não tem nenhuma utilidade. Então, a princípio, a gente espera que ele seja negociado com quem for produzir por um custo relativamente baixo, né? E aí isso chegaria ao mercado com um valor muito acessível. Eu imagino que a Associação dos Produtores de Campina Grande e de outras regiões, evidentemente, devem estar numa expectativa muito grande de um percentual muito expressivo, né, do sisal que era descartado e que agora vai ter uma utilização muito melhor do que os produtos que eram feitos antes, né? A gente está falando aqui de tapetes de sisal, peças decorativas, né, com a fibra do sisal, que aliás vinha sendo substituída já por fibra sintética também, né? Agora, como pesquisador, a gente sabe que o pesquisador, eu tenho entrevistado, né, pesquisadores, cientistas das mais variadas áreas aqui no Valor Brasil, e olha, eu vou lhe dizer que é a primeira vez que eu entrevisto uma que o resultado apareceu com duas vertentes extremamente favoráveis, né? Porque no teu caso, tem aí a questão da saúde pública, que você é especialista nessa área, é uma estudiosa disso, né? Ter um produto que tem essa eficácia contra o Aedes aegypti já me parece, uma grande satisfação, mas tem o outro lado também, de poder contribuir com a associação, né, dos extrativistas, do plantio de sisal, né, dessa produção rural, também deve lhe trazer muita satisfação. Quer dizer, esse é o tipo de pesquisa que é para colocar no currículo com letras capitulares, né? Olha, você sabe, eu vou te falar uma coisa. A minha tese de doutorado foi com isso, né? Esse foi o objeto de pesquisa da minha tese de doutorado. Mas ele não era originalmente. Originalmente eu ia estudar outra coisa. E quando eu comecei a trabalhar com isso e vislumbrei o que isso poderia significar, e você resumiu muito bem, porque isso, é exatamente isso. Eu acho que de todas as pesquisas que eu faço, de todas as substâncias que eu estudo, essa é a que me dá a maior satisfação de trabalhar por tudo isso que você falou, porque ela resolve vários problemas num só, né? Ela tem essa questão, óbvio, de combater o mosquito, e isso por si só já seria excelente, mas tem esse papel que é um papel social, né, de levar renda para o produtor rural, tem um papel relacionado à sustentabilidade, que é uma palavra da moda agora, né, de você, se você não está fazendo algo sustentável, você está fora da onda. Então, Sim. Ela ainda traz isso para a gente, de você estar usando um resíduo. Se você for pensar que esse resíduo pode ser potencialmente tóxico, por exemplo, para peixes ou para crustáceos, imagina isso sendo despejado num rio. Verdade. Está evitando também, né? Nunca ninguém nem tenha pensado nessa questão do impacto ambiental desse resíduo. Então, ele traz tudo isso, essa pesquisa traz tudo isso. Realmente
ela é uma pesquisa que me traz grande satisfação. Doutora Fabíola, que prazer falar com você. Além de muito inteligente, muito competente, você é muito simpática. Parabéns, viu, doutora? Pois olha, foi um prazer imenso receber o convite para participar do programa de vocês. Eu realmente fiquei muito feliz. Um beijo grande para você. Tudo de bom. Outro. Tchau, tchau. E o nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, nós voltamos. Não sai daí.